Nesse vídeo vamos tratar do behaviorismo. O behaviorismo é uma corrente da psicologia que se aplica à educação. Então essa corrente behaviorista, ela pode ser entendida como a análise do comportamento da pessoa, certo? E do comportamento partiria toda a estrutura da psicologia. Sugeriram até mudar de psicologia para a ciência comportamental. Então, o behaviorismo, ele superou, certo? Começou a fazer contraponto com a escola ou com a teoria do funcionalismo e a teoria do estruturalismo. Mas ele acabou ficando com alguns elementos do funcionalismo, como a evolução das espécies de Darwin, de Charles Darwin, e o emprego de animais na forma experimental. Então isso daí acabou que essa parte se confundiram com o funcionalismo. Os principais representantes dessa escola o Ivan Pavlov, John Watson, Burroughs, Frederick Skinner, são os três representantes. O behaviorismo também pode ser chamado de comportamentalismo ou conduísmo. Né? A palavra behaviorismo decorre da palavra inglesa behavior, que significa comportamento ou comportamental. Então daí dá para tirar toda a ideia de onde veio essa teoria. Para contextualizar então essa teoria, ela surgiu então numa oposição ao funcionalismo e estruturalismo, firmando-se como uma das três principais correntes da psicologia. Pelo lado da psicologia da forma, diz esta, e da psicologia analítica, da psicanálise, Freud, né? Então, nós temos aqui uma ideia de aplicação da teoria behaviorista. Então, a teoria behaviorista, ela teve uma aplicação mais radical com Skinner, que fez o quê? Skinner queria tirar toda a psicologia, a ideia de inteligência, de consciência, e trabalhar só com comportamento. Ele entendia que a psicologia era composta pelos comportamentos e não pela inteligência, pela consciência. Certo? Então, o direcionamento. Então, Pavlov, Skinner e o mesmo Watson, eles tinham uma ideia de que a aprendizagem, ou melhor, o Skinner, né, que o processo de aprendizagem do ser humano poderia ser através da análise de comportamento e a condução pelo estímulo. Certo? Como que seria essa condução pelo estímulo? Acertou a questão, estudou, ganharia alguma coisa, certo? Porque essa teoria, ela tem a ver com o uso de animais, aí nós pensamos já no rato de laboratório, analisar o comportamento do rato de laboratório. Isso é por demais interessante, essa análise aí. Então, nós temos o estímulo neutro, estímulo condicionado e estímulo incondicionado. O estímulo condicionado é o rato sob aquela condição, o cachorro sob aquela condição, recebe o alimento, qual vai ser o comportamento dele? O Watson trabalhou com o rato. O ratinho ia lá, apertava um botão, saía água para ele, tomava água. Tinha sede, apertava o botão de novo, ia lá e tomava água. Aí o Watson mudou e colocou um choque lá, certo? Ele apertava, tomava um choque, ele parou de apertar. Então, qual que é a lição que se tira disso daí? Que a aprendizagem, ela decorre de estímulo, não decorre do quê? De inteligência, certo? Então, isso daí é por demais interessante. Pavlov fez com o cachorro. Então, eles falavam estímulo neutro, relacionar uma outra coisa estranha a esse condicionamento do cachorro, por exemplo. Ele instalou uma sineta, balançava uma sineta, fazia barulho, o cachorro já começava a salivar
e sabendo que ele iria receber carne. Aí ele viu o quê? O Pavlov que viu isso daí. O Watson fez uma evolução, certo? Assimilando tudo isso daí e dizendo também que existe o estímulo incondicionado. A pessoa tem uma reação e o estímulo que ela recebeu, como o espirro, como chorar quando se corta a cebola, seria um estímulo incondicionado, né? Que não tem condição nenhuma, não tem causa nenhuma conhecida. O objetivo, então, aí é a busca da resposta humana diante de uma ação ou ocorrência que firma como objetivo do behaviorismo, certo? Então, o estímulo e o comportamento da pessoa, é essa relação que trabalha o behaviorismo. Com isso daí, qual seria a eficiência? Skinner acredita na eficiência total desse método de aprendizagem, mas sofre algumas críticas, porque esse estímulo negativo, por exemplo, nós tivemos no passado, a palmatória, por exemplo, que era um estímulo negativo, não aprendeu, apanhava, não aprendeu, senta no grão, ajoelha no grão de feijão, de milho, certo? Então, mas nós estamos diante de uma nova realidade. Skinner inventou uma máquina que o aluno mexia lá uma rodana e aparecia uma conta. Ele fazia a conta e logo confirmava o resultado. E com isso daí ele estava querendo provar que o ser humano não precisaria de outro ser humano para aprender, ele poderia aprender sozinho, certo? Essa ideia de aprender sozinho, aprender com a máquina. Hoje nós temos o computador, a pessoa aprende com programa, por exemplo, de fazer conta, de ensinar a escrever, e vai ganhando pontos lá virtuais. Esse seria o estímulo. Nós temos então um caso de uma escola aqui em Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo, lá com a professora Isabel, que aplicou esse método aí. E com a computação os alunos melhoraram na matemática, os alunos melhoraram por demais, e os resultados foram acima dos esperados. E claro que esse método também foi aplicado por um outro professor, uma escola do Rio de Janeiro, e teve como precursor que aplica essa teoria o professor Salman Khan, que foi considerado pela revista Veja e algumas revistas internacionais como o melhor professor do mundo. Então ele, para ensinar umas questões de matemática para sua sobrinha Nádia, ele acabou fazendo numa prancheta e colocou isso na internet. Como teve boa aceitação, ele começou a resolver exercício e postar. Acabou montando o Instituto Khan, não é? Que além da matemática, a Khan Academy, além da matemática, trabalha com 8 outras disciplinas. O Khan já esteve até no Brasil, em entrevista falando sobre o método dele, o que ele adota, e que a ferramenta realmente do computador vai superar as outras teorias, e nós ficaremos então com essa teoria. E nesse contexto aí, o que nós temos? Nós temos que esse método aí está sendo adotado, é eficiente, certo? Skinner foi ignorado quando desenvolveu essa teoria pelos psicólogos, pelos educadores, e hoje ela volta com força total, mesmo porque não existia o computador, a não ser essa máquina que o Skinner criou, que não daria para ensinar tudo. No computador é possível aprender tudo, certo? É possível aprender tudo. Os efeitos aí, alguns atribuem efeitos negativos e até com lesões de direitos. Então, o efeito negativo. O próprio Skinner escreveu um livro, O Mito da Liberdade, dizendo que as pessoas, na verdade, não têm liberdade. E essa que é a crítica, então. Você começa a condicionar o estudante, o aluno, em determinada situação, e ele vai ser o quê? Analisado o comportamento dele. Então isso daí, essa análise do comportamento, ela é criticada pelo mecanicismo e pelo fim da liberdade, já ofende a democracia, e também não cria no aluno aquela responsabilidade pessoal que ele deveria ter, a responsabilidade pelos seus atos. Isso daí é diminuído. Os professores pedagogos,
E professores também consideram retrocesso a teoria, porque falam que voltaríamos às palmatórias. Mas vejam bem, o caso aí de punição do aluno que não quisesse aprender seria tirar algumas vantagens que ele tem, alguma utilização de computador, de telefone, implica em restrições de direitos, então, para evitar a punição. A punição física não é mais aceita na nossa sociedade. Então, não é mais aceita na nossa sociedade. Então, esse sistema de aprendizagem que nós temos aí, decorrente do behaviorismo, já virou uma febre. E a gente precisa de dia a dia compreender melhor o que seja, como lidar com isso daí, principalmente discutir as limitações. Quais são os limites? Quais são os limites para se aplicar essa teoria? Isso deve ser discutido, os limites para se aplicar o behaviorismo. Até quando eu posso analisar o comportamento da pessoa com relação à idade, o tipo de observação que pode ser feita. Né? Então existe a parte ética, a parte bioética aí, né? E o tratamento que se dá. Colocar o aluno em contato com o computador, isso na verdade restringe a liberdade dele. Ele vai produzir, esse exemplo da escola do Rio, a pessoa faz o exercício e o caso de uma menina lá, ela vai ganhando os astros, né? Ganhou Marte, Plutão, e aí ela até chegar ao Sol. É uma ideia de premiação virtual para incentivar o aluno a estudar. Na verdade, a gente precisa de repensar a escola. Eu não diria nem repensar, reinventar a escola. E me parece que esse seja um bom direcionamento. A gente precisa de aprofundar no tema, certo? Então, vou deixando aqui esse vídeo para vocês e agradecendo. Muito obrigado.